Júlio, resgata para a gente aí Mateus 24, versículo 43. Amém? Diz a palavra de Deus: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 44. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Quem pode ficar de pé? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, lemos a Tua palavra, Pai. Já te agradecemos pela Tua presença em nosso meio, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecemos por essa semana que termina e já te agradecemos por essa que se inicia, Pai. Continua, fala conosco nesse culto, abra nossos corações para que tudo que for falado seja de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É um louvor conhecido, mas vamos relembrá-lo. Amém? Glória a Deus pra mim, eu sei. Se olhar em plena luz, confiar só em Jesus. Glória a Deus pra mim, eu sei. Aleluia! Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez. Eu sempre digo que nada acontece por acaso. Amém? E se nós cantamos que Deus nos dará a vitória, é porque nos dará a vitória. Amém. Amém ou não amém? Amém. Amado, resgata pra gente, Júnior, por gentileza, Mateus 25, 1, 4. Uma parábola bem conhecida, mas eu creio que Deus vai falar com cada um de nós nessa manhã. Amém? Mateus 25. Nós vamos ler 4 versículos nesse início. Amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas a prudente levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez na tua presença, Pai, te pedimos que o Senhor venha falar conosco poderosamente nessa manhã, para que nós possamos entender tudo que o Senhor tem para nós. Usa-me como teu instrumento, usa-me como teu canal, para que tudo seja falado, Pai, venha do teu coração aos nossos corações. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Essa parábola, ela ressalta a seriedade de estarmos continuamente vigilantes, preparados espiritualmente para a vinda de Jesus. E é interessante nós percebermos que Jesus estava passando esses ensinamentos, diretamente aos seus 12 discípulos em particular. Nos capítulos anteriores de Mateus, nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, expulsando os vendedores do templo, exortando os fariseus, ensinando as multidões. Mas no capítulo 23, Jesus já está no Monte das Oliveiras,
ensinando a seus discípulos que chegaram a ele. E os discípulos perguntam, Senhor, quando que vai acontecer tudo isso que o Senhor falou lá atrás em relação ao tempo do fim? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Está escrito lá em Mateus 24, 3. E nessa parábola das bodas, né, da festa, Jesus ele dá continuidade ao ensino e descreve situações que irão acontecer no tempo do fim. Quando, no seu retorno à terra, para que seus discípulos ficassem alertas e pudessem alertar aos outros também. Amém? Só dando um parâmetro, né, que às vezes a gente vê uma sequência de ensinamentos de Jesus. No capítulo 23, ele está ensinando lá na sinagoga em Jerusalém. Só que no capítulo 24, ele já está no Monte das Oliveiras, ensinando em particular aos seus discípulos, para que eles ficassem atentos com tudo que iria acontecer e que passasse para as outras pessoas também. E Jesus ele começa essa parábola, né, esclarecendo que ela é semelhante ao que era acontecer no reino dos céus, no período da sua volta, para concretizar o seu plano. Só uma observação, amados. Tem pessoas que acreditam, né, que parábolas é uma história que foi inventada para se contar alguma coisa. Mas nem sempre a parábola ela será uma história inventada. Amém? Muitas vezes ele vai usar... Jesus fazia muito isso, né? Ele usava o cotidiano daquela situação e ensinava, trazia um ensinamento para os seus discípulos. E está trazendo ensinamento para cada um de nós. Jesus ele usa exemplos, né, para ilustrar de uma forma lúdica o que iria acontecer no futuro. Ele usa como exemplo um casamento para fazer uma analogia do tempo da sua vida para buscar a sua igreja. E nessa parábola, Jesus conta a história de 10 virgens que vão ao encontro do esposo para as bodas. Ele descreve que 5 eram prudentes e outras 5 eram imprudentes ou loucas. Só uma observação, amados. Essas loucas aqui não quer dizer que elas tivessem algum problema mental, não. Ela é tirada do grego moros, que significa nécia, imprudente, descuidadas. Amém? Nós pessoas falam, eram loucas nesse sentido, de ser imprudentes com as coisas que elas faziam. E lembrando que todas elas saíram, né, encheram as suas candeias de azeite que era necessário para iluminar. Lembrando que naquela época havia pouca ou nenhuma iluminação. E o azeite nas lâmpadas, nas candeias, era importantíssimo para se enxergar o que estava diante. Uma observação, essas lâmpadas, né, eram feitas de barro, eram pequenas, e é importante perceber que ela iluminava o caminho da pessoa. Por isso que lá em Salmos ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, porque ela iluminava o caminho que você iria andar. Amém? E dentro dessa parábola, né, o noivo, ele é claramente o Senhor Jesus Cristo, o Messias, que voltará para buscar aqueles que são seus e acertar as contas com juízo, com toda a humanidade. Jesus, com essa parábola, ele não está se referindo tão somente a um evento social, a um casamento, né? Mas ele está fazendo uma analogia escatológica e inevitável, que acontecerá com toda a terra. Muitos não podem acreditar, mas a pessoa acreditando ou não acreditando, vai acontecer. Ok? Amém. E é algo inevitável e inescapável. Porque ninguém na face da terra, vivo ou já falecido, vai escapar
desse encontro com Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está falando para você e fala: você não pode evitar o seu encontro com Jesus. Querendo ou não querendo. Amém? Amém? Amém ou não é? Amém. Deus quer. Amém. Deus quer. Deus quer que todos nós, né, estejamos na presença dele, né, fazendo a vontade dele. E abrindo parênteses aqui, amados, essa parábola que Jesus conta, ela não é um caso de poligamia, não, tá? Que muitas pessoas acreditam que essas 10 virgens seriam as noivas e que Jesus iria casar com essas virgens. Isso é importante deixar bem claro. O noivo ele vai se casar com uma noiva, tá? E dentro do simbolismo dessa parábola aqui, ela não é mencionada, mas figurativamente essa noiva é Israel. Mas isso é um assunto para um outro dia, amém? É um assunto extenso. Amém, amém. É um tema para um estudo bíblico. E dando continuidade, nos tempos de Jesus, o casamento, geralmente ele era firmado, geralmente não, ele era feito em 3 fases. A primeira fase era o compromisso, que era um acordo nupcial, geralmente entre os pais do noivo e os pais da noiva, mas era um acordo nupcial e tinha validade. Os noivos já estavam comprometidos. A segunda fase era o noivado. Era oficializado com festas. Levava presente para a noiva. A noiva sempre ganha presente, né? Amém. E já era considerado um noivado oficial, sem as relações mais íntimas. Mas, para vocês verem a seriedade, o noivado ele é considerado tão sério, porque se um dos dois morresse, o outro era considerado viúvo. E se houvesse uma desistência, era considerado divórcio. José e Maria eles estavam nesse período de noivado, um compromisso. Eles não tinham a relação mais íntima, mas eles eram compromissados. É por isso que quando Mateus lá em 25 fala, e saíram ao encontro do esposo. Porque havia esse compromisso. Era noivo, mas já tinha um compromisso de esposo. Algumas versões elas falam, né? Saíram ao encontro do noivo. Mas geralmente se encontra, saíram ao encontro do esposo. Porque já havia esse compromisso. E a terceira fase era o casamento em si. Eu estou contando só contextualizando, só para vocês se basearem, se situarem. E o casamento propriamente em si. Quando o noivo saía, ia junto com seus amigos, né? E ia ao encontro da noiva para levar ela para a festa. E é nessa situação aqui, o casamento propriamente dito, que Jesus ele conta a parábola. E ele faz... E essas 10 virgens, elas eram as damas de honra da noiva. Alguns falam que seria a dama de honra do noivo também, mas geralmente eram amigas da noiva, eram virgens e eram damas de honra da noiva. E conforme eu falei, 5 delas eram prudentes e outras 5 eram loucas. Todas encheram a sua candeia de azeite. Até aqui, aparentemente elas são iguais. São virgens, amigas da noiva, estão aguardando participar da festa. Esse era o objetivo. Mas, aparentemente, elas são iguais. Mas a parábola vai nos diz que elas não são. A história diz que somente as prudentes levaram azeite de reserva para suas lâmpadas. Ou seja, apenas 5 delas estavam preparadas, esperando o noivo. Só mais uma observação, amados. Esses 5 aqui, não quer dizer que
a metade do mundo está preparada e a metade do mundo não está preparada. Tá? É só uma forma didática de Jesus ensinar. Eu sempre falei aqui, né? Jesus ele era muito didático. Ele usava exemplos. Jesus é Jesus, não é isso? É até difícil da gente classificar, porque ele é ele. Essas virgens, elas representam a igreja no geral e também representam o mundo como um todo. Porque se você olhar no geral, todos são iguais. Todos são bonzinhos, todos acreditam em Deus de alguma forma, louvam, cantam, adoram, demonstram dons que aos olhos humanos pode-se dizer é um cristão verdadeiro. Não é assim? Mas a parábola diz que não é verdade. A história que lemos no início nos mostra que há uma grande diferença entre aquelas moças. Umas estavam realmente preparadas para esperar o noivo e as outras agiram displicentemente, não se prepararam. Assim acontece no mundo e nas próprias igrejas. Alguns realmente estão levando a sério, se preparando para a vinda de Cristo, enquanto outros estão deixando a vida os levar. Não tem uma música do mundo aí, deixa a vida levar. Então assim, não. Tem pessoas que estão assim no mundo, deixa levar, sem se preocupar. Mas como eu falei, você querendo ou não, a pessoa querendo ou não, o encontro com Jesus vai acontecer. A questão é como você vai se encontrar com ele. Amém? Amém. Até aqui, né, levantaram, encheram as candeias. Até aqui as virgens, né, elas parecem que estão no mesmo nível. Parecem que são iguais. Mas não estão. É o encontro com o noivo, que é Jesus, é que vai revelar quem são as prudentes e quem não são. E assim vai acontecer com o mundo no final dos tempos. O encontro inevitável, inescapável com Jesus é que vai revelar quem é quem. Quem é quem. É como na parábola do joio e do trigo. Você lembra? Foi permitido crescerem juntos para que os trigos não fossem arrancados junto com os joios. Mas no final da colheita seriam separados um do outro. Júlio, consegue resgatar para a gente Mateus 13, 26 a 30? É uma parábola interessante, mas tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando. O joio do trigo. Mateus 13, 26 a 30. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio, está falando do trigo, né? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? No dia da ceifa, no dia do encontro com Jesus, vai haver essa separação do joio e do trigo. Amados, e eu gosto sempre de deixar muito claro que as pessoas colocam a vinda de Jesus de uma forma escatológica lá na frente. Vai acontecer, claro. Mas também pode acontecer hoje. Não é assim? Se nós partirmos, a ceifa vai ser hoje. E a questão é: nós seremos joio ou seremos trigo?
papai me deu essa palavra. Eu pensei, papai, outro puxão de orelha. Mas às vezes é necessário. É necessário. Porque o dia a dia faz com que a gente fica meio disperso. Ontem mesmo eu estava... Uma irmã me passou uma mensagem, estava acontecendo uma situação na casa dela, e ela falando que estava quase perdendo o réu primário, que ela está quase partindo para a agressão. Eu falei, não, segura, pede graça a Deus, pede serenidade, porque... Mas o dia a dia ele faz isso. E nós devemos estar sempre atentos, sempre vigilantes. Amém? Amém. Amém? Esse dia, eu queria dar um embasamento para ver as pessoas ressuscitadas. Eu queria, depois eu vou ver, a gente vive com ele, né? E querendo Deus, vai estar em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. E, amado, o fato das vezes imprudentes terem pouco azeite apenas reforça que elas apenas tinham aparência de crente. E é louca de elas prudentes: dai-lhe do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Versículo 8. O azeite aqui, amado, ele tem o significado de uma fé genuína, que não pode ser transferida, e também tem a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Que enche nossas candeias. Essa fé, ela não pode ser transferida de uma para outra. Você não pode transferir a sua fé para o seu irmão. Você pode dar bom testemunho da sua fé. E através disso, você pode aumentar a fé da outra pessoa, mas vai depender da outra pessoa querer ou não. Amém? Amém. E tem gente que pensa assim, as virgens nécias, né, imprudentes, elas não eram ingênuas. A palavra diz que elas mesmas alegaram que as suas lâmpadas estavam se apagando. Na verdade, elas eram imprudentes. Elas negligenciaram o chamado que foi feito. Júlio, resgata pra gente Provérbios 13, 9, acho que eu não tirei essa referência não. Que fala que a lâmpada dos perversos irá se apagar. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios, né, a lâmpada dos ímpios, se apagará. Na verdade, essas meninas aqui, essas virgens, elas não estavam com seu coração tão puros. Por isso o azeite, né, que o Espírito Santo já estava se extinguindo, já estava saindo delas. Como aconteceu com Sansão, você lembra dessa passagem? Eu acho um dos versículos mais tristes, que Sansão não tinha percebido que o Espírito havia se retirado dele. Olha que coisa triste. E é o que está acontecendo com essas jovens aqui, essas imprudentes. O Espírito Santo já estava se retirando. E a história, ela continua. Ela nos conta que o noivo demorava e todos adormeceram. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas adormeceram. Versículo 5. Isso nos ensina que as dificuldades, né, os tempos difíceis, ela vem para todo mundo. Para os crentes, para os não crentes, para os prudentes, para os imprudentes. As provações vêm. Mas o que vai diferenciar entre um e o outro é se tem azeite em sua lâmpada. Olha para a pessoa que está próxima a você novamente. O pastor chato vai perguntar novamente. E pergunta para ela: tem azeite na sua lâmpada? E azeite na sua lâmpada? Mantenha sempre azeite na sua lâmpada, para que o fogo venha arder continuamente. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. E diz a palavra que à meia-noite o noivo apareceu. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas.
Versículos 6 e 7. Aqui diz que todas elas se levantaram e foram ao encontro do noivo. O que nos faz pensar que todas tinham a mesma intenção. Porém, algo diferenciava elas. Umas tinham a intenção e estavam preparadas. As outras só tinham a intenção. Tem até um ditado muito feio aí no mundo, né, que diz que de boas intenções, aquele lugar está cheio. Não é isso? Tem que ter boas intenções, estar preparado, estar com seu coração puro para receber a Jesus. Amém? Amém. E o que isso nos ensina, amados? Nós não devemos fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque, como já foi falado, o encontro é inevitável. E como já perguntei aqui, né, a questão é como nós vamos estar quando nós nos encontrarmos com Jesus. E a parábola diz que o noivo chegou à meia-noite. Essa hora, meia-noite, não é um horário comum para o noivo chegar para um casamento, chegar para uma festa. Mas foi colocado propositalmente para que mostrasse de um modo surpreendente de como Jesus vai chegar. Será uma forma repentina, como nós lemos lá no início. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso está vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 43 e 44. Amém? Amém. As 10 virgens, elas se levantaram, prepararam suas lâmpadas para o encontro. Porém, 5, conforme já foi falado, está sendo repetido. 5 prudentes estavam preparadas com as suas candeias acesas. Mas as outras ainda foram buscar onde encontrar azeite para suas lâmpadas. Aí diz a palavra que o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele para a festa. E as loucas depois chegaram, né? Mas a porta estava fechada e não puderam entrar. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Amém? Amém. Essa frase, né, não vos conheço, ela é muito semelhante com o que está lá em Mateus 7, quando Jesus fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Júnior. Mateus 7, 22 e 23, por favor. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele Jesus falando, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que coisa triste, né, irmão? Que coisa triste. É o que aconteceu com aquelas meninas, com aquela jovem. Porque, na verdade, elas estavam sem azeite, a porta foi fechada, elas eram imprudentes, displicentes. Tudo leva a crer que o coração não estava tão voltado para aquela situação. Aí recebe essa resposta do noivo, que é Jesus: em verdade vos digo, não vos conheço. No final dos tempos vai acontecer isso, quando nós lemos aqui agora: em verdade vos digo, nunca vos conheci. Muito triste. Amados, isso nos ensina que nós devemos nos preparar agora. Porque quando o noivo chegar, não vai adiantar correr para acender as candeias.
A porta vai estar fechada e ele não vai nos reconhecer. Há um tempo atrás eu vi uma ilustração dessa passagem. É bem interessante porque as noivas entraram, era até um desenho cristão. As noivas entraram, as prudentes entraram com o noivo na festa. Aí depois chegaram as nécias, né, bateram na porta, Senhor, Senhor. Aí, olha assim, levante as candeias para eu ver o rosto de vocês. Aí ela, não temos azeite. Aí ele, eu não vos conheço. E a porta ficou fechada. Entenderam isso? O azeite no coração é o que vai fazer a presença do Espírito Santo. É o que vai fazer nós sermos reconhecidos no final. Sermos separados do joio e do trigo. Mas a pergunta para cada um de nós, amados. Como nós estaremos no dia do encontro com Cristo? Estaremos com as lâmpadas com azeite suficiente ou nossas lâmpadas estarão apagadas? Em Lucas 18, 8, diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que nós tenhamos sempre o azeite em nossas lâmpadas, em nossas lamparinas, em nossas vidas, para que quando Jesus chegar, ele possa dizer para cada um de nós: venham, bendito de meu Pai. Amém? Amém ou não amém? Amém. Pode ser o primeiro louvor. Amém? Pode ser. Amém. Feche os seus olhos. Que Papai possa nos dar essa vitória. Que estejamos preparados para recebê-lo com azeite em nossas lâmpadas, azeite em nossas vidas. Vamos ficar de pé, igreja? Pai, receba a nossa adoração, Pai. Receba nosso louvor. Receba nosso coração. Que do alto dos céus, Pai, o Senhor derrame sobre nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. Manifeste o Teu poder e a Tua glória em nossas vidas. Dá-nos discernimento, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz. Este é o caminho, andai por ele. E em nossas candeias, Pai, sempre tenha o azeite do Espírito Santo. E que naquele dia, Pai, nós possamos ouvir: venha, bendito de meu Pai. Venha para a minha casa, venha para o meu seio, para estar comigo nas bodas, estar comigo na festa. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.